Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Olá, como vai? Está começando o programa Pela Ordem, pela TV Fortaleza, emissora de TV oficial da Câmara Municipal de Fortaleza, e também pela TV Assembleia, emissora de TV oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para Fortaleza, região metropolitana e todo o interior. O programa Pela Ordem é o exercício pleno da comunicação pública na busca da transparência e eficiência, abordando temas relativos a direitos e deveres, à cidadania. Na edição de hoje, nós estamos recebendo o vereador Sargento Reginaldo, vereador do município de Fortaleza. Ele vai falar sobre o seu mandato parlamentar e hoje, especialmente, principalmente, sobre a 17ª Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, que começou nesta quinta-feira e traz espetáculos muito interessantes, exposições artísticas, enfim, é uma abordagem da solidariedade, do altruísmo, né, do incentivo a uma postura transcendental do ser humano. Vereador Sargento Reginaldo, é uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui no programa Pela Ordem. Obrigado, Paulo. É sempre um prazer poder estar aqui nesse espaço, né, e agradecer a visibilidade que é dada ao trabalho de todos os parlamentares. O Pela Ordem, sem dúvida, cumpre também esse papel, né, levando, além do município de Fortaleza, para todo o interior do estado, o trabalho que realmente a gente tem tentado fazer aqui nesse diálogo constante com a cidade, com as pessoas, para pensar políticas públicas que possam atender aos anseios realmente da nossa população. O vereador Sargento Reginaldo, ele é sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará e é ator de teatro, de cinema, também diretor de teatro e de cinema e produtor cultural. O parlamentar tem uma ampla experiência, interessante experiência no setor artístico, né, de artes cênicas, de produção televisiva, cinematográfica, e é um dos idealizadores desta importante mostra brasileira de teatro transcendental. Vereador, então, começou na quinta-feira toda uma série de atividades que envolve Fortaleza, os bairros, o interior e também outros estados. A abertura oficial, nessa quinta-feira, dia 30, são 4 dias de evento, de quinta a domingo, com espetáculos que vieram do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 2 espetáculos aqui mesmo do estado do Ceará, e nós estamos realmente nessa 17ª edição já, com aquele sentimento da consolidação, aquele sentimento de um evento que hoje já faz parte do calendário anual cultural do nosso estado e, como você bem colocou, do país. Muitos grupos de teatro têm se preparado para a Mostra Transcendental, que anualmente, no processo seletivo, recebe aí algumas centenas, às vezes, de trabalhos para serem analisados. Existe uma curadoria, ano a ano é feito um edital para que nós possamos receber espetáculos que tenham uma afinidade, que tem uma proposta dentro do que é o conceito do teatro transcendental. Um conceito que nós ajudamos a construir, junto com o Eduardo Girão, que é o grande idealizador desse evento. A Estação da Luz nasce basicamente a partir da criação da Mostra Brasileira de Teatro Transcendental. Foi o pontapé inicial para uma série de ações que depois envolveram trabalhos contra aborto, trabalhos de valorização da vida, o cinema transcendental, enfim. Hoje, esse é um conceito já que está posto. A Mostra Brasileira de Teatro Transcendental é um evento único no Brasil, nesse formato. Não há cobrança de ingresso, é um evento que trabalha também com a coisa da solidariedade, essa corrente do bem, sempre beneficiando entidades que fazem realmente trabalhos sociais relevantes, e os artistas que vêm, eles compreendem isso.
eles acabam se encantando com uma proposta de um evento do porte que é, com toda uma infraestrutura, de bons teatros, de boas estruturas, de cobertura da imprensa local, a quem a gente agradece sempre a cobertura da imprensa cearense, e os artistas eles se impressionam até com o resultado das plateias. O nosso público ele está sempre presente, é muito bom para o artista chegar num evento desse porte, e aí quando ele vê, e ainda é praticamente gratuito, que as pessoas trocam seu ingresso por 2 quilos de alimentos. Além delas assistirem um espetáculo, elas ainda promovem o bem a quem mais precisa. Durante algum tempo, algumas pessoas associavam a mostra de teatro transcendental a puramente o tema espírita, mas transcende este tema, né? Também trata naturalmente, mas aí vai... Essa é uma questão que a gente já entende como superada, mas isso tem muito a ver com como a mostra nasceu. O espetáculo que dá origem à mostra transcendental era um espetáculo que contava a vida do médium mineiro, das maiores personalidades da história do Brasil dos últimos tempos, que foi Chico Xavier. Já não se encontra mais entre nós. Eduardo Girão estava em São Paulo, ele sempre conta essa história, e estava passando por um momento difícil na vida, assistiu esse espetáculo, trouxe para o Ceará. Esse espetáculo bateu o recorde de bilheteria no Teatro Zé de Alencar e, a partir daí, surge a ideia de criar um evento que pudesse albergar, acolher esse tipo de proposta. E logo criou-se aquele sentimento, então é um evento de teatro espírita, mas não é, e a gente não criou com essa natureza. Já recebemos eventos católicos, já recebemos espetáculos evangélicos, já recebemos espetáculos que são completamente profissionais, e que simplesmente trazem uma temática que diz respeito a discutir as relações sociais, discutir meio ambiente, discutir a cultura de paz. Essa é a proposta fundamental, é trabalhar a transcendência, aquilo que foge do lugar comum, material, aquilo que nos move enquanto essência, né, enquanto humanos nesse mundo, os sentimentos, né, as nossas aspirações espirituais, a nossa relação com a divindade, independente do nosso ponto de vista religioso. Então, esse evento, nesse sentido, eu acho que isso já é algo superado. Aqui e acolá ainda há quem questione. Esse ano nós temos um espetáculo infantil que fala dos bufões, que é uma tradição do teatro, das mais antigas tradições teatrais do mundo. E é um espetáculo cearense, vai mostrar aí para as crianças de forma bem humorada, trazendo valores, trazendo discussões sobre moral, sobre ética, enfim, essa é a proposta do nosso evento. Inclusive no lançamento da 17ª Mostra de Teatro Transcendental, teve palestra de um integrante do setor protestante, teve da Igreja Católica, Tivemos um encontro ecumênico, foi a primeira vez que a gente conseguiu criar esse formato para o lançamento para a imprensa e patrocinadores e etc. Tivemos um frade capuchinho, tivemos um pastor evangélico e uma palestrante espírita, que é Carolina Veiga, diretora de um dos espetáculos que está na mostra e que, curiosamente, ela é espírita, mas o espetáculo que vai ser apresentado é um espetáculo que tem tudo a ver com a psicologia. É um espetáculo que fala de uma terapeuta, né? E vai tratar um tema delicadíssimo, que é o abuso sexual. Então, vejam que isso foge completamente da discussão religiosa, mas fala de conduta, de comportamento e trata de um tema delicadíssimo. A Carolina é uma escritora já bem conceituada em nosso meio e certamente promete o espetáculo do sábado que está aí dentro da programação desse ano. O senhor falou que os artistas, os produtores culturais, eles se encantam com a proposta da Mostra de Teatro Transcendental, da Mostra Brasileira de Teatro Transcendental. Então, há muitos espetáculos que são preparados exatamente para serem apresentados durante a mostra. Olha, né? Existe toda uma cadeia produtiva da arte, né, do teatro, do cinema. Nós criamos uma demanda a partir do evento. O espetáculo da companhia cearense, né, da comédia cearense, que é esse espetáculo da Caroline, que vai ser dirigido pelo Iroldo Serra, ele foi montado para o evento.
O espetáculo da Companhia Amigos da Luz do Rio de Janeiro, que é uma das companhias que há mais tempo está na mostra, participou aí de basicamente umas 10 das 17 edições, ou mais, agora me foge o número exato. Ele foi também elaborado especificamente para o evento. Então já há artistas que se mobilizam quando que se aproxima o edital para participarem, porque sabem que vão encontrar um espaço, Paulo, para divulgação do seu trabalho. É uma vitrine, a mostra se tornou uma grande vitrine. Eu mesmo, enquanto ator e diretor, quando ainda estava atuando como ator e diretor na Mostra Transcendental, tive a oportunidade de levar meu espetáculo para Santa Catarina, porque um grupo assistiu o espetáculo aqui no Teatro Zé de Alencar, gostou da nossa proposta e a partir daí fomos convidados para ir a Florianópolis apresentar. Então é uma grande rede que vai se criando e dando oportunidade para que esses artistas mostrem seu trabalho num evento de alto nível. Um evento de alto nível que leva espetáculos, inicialmente, por exemplo, nessa quinta-feira, no caso da abertura, ao Teatro do Rio Mar Fortaleza. E depois vai para os bairros de Fortaleza, interior também. Tem uma programação ampla. A gente, ao longo dos anos, foi sentindo a necessidade de democratizar o acesso. Não é fácil para a população, por exemplo, da periferia ou do interior do estado, chegar a um Teatro Rio Mar. É uma área muito distante para determinadas áreas de Fortaleza. Então, o interior do estado não era contemplado. Com os anos, nós fomos sentindo a necessidade de ocupar outros espaços. Então, a mostra já foi apresentada em presídios, durante vários anos. A mostra já foi apresentada dentro de terminais de ônibus, estações ferroviárias, espetáculos sendo levados para escolas e cidades do interior, onde são apresentados em pequenos auditórios, teatros, até mesmo em praça pública. Eu sugiro, confiram a programação no teatrotranscendental@com.br ou nas redes sociais, Teatro Transcendental no Facebook, no Instagram, para que você tenha acesso a toda a programação e perceba aí o quanto você pode realmente ganhar participando desse evento, se chegando a esse evento, que é uma grande corrente do bem gerada a partir do teatro em Fortaleza. Muito bem. É possível, vereador, a gente falar sobre a programação relativo aos dias? Né? Vai até, serão 4 dias, são, né? 4 dias, quinta-feira, a abertura, como tivemos o espetáculo, é uma comédia, Alta Ajuda-me, 60 minutos para morrer. Na sexta-feira, Divaldo Franco, o Semeador de Estrelas, a história de um dos maiores médiuns em atividade no mundo, né? Que é baiano. O Circo Sem Teto, da Lona Furada dos Bufões, que eu já havia mencionado, um espetáculo cearense. No sábado, nós sempre temos uma programação para crianças à tarde e uma programação para adultos. Então, o infantil vai ser às 16 horas e à noite a Psicanalista Surda, que é esse espetáculo da Caroline Traeger, uma história que merece realmente ser vista. Vai falar aí de psicologia, de análise, vai falar de assédio sexual, enfim. E encerrando o evento, o que é que ele tem com a Luiz Cardoso, né, que no domingo à noite, às 20 horas, encerrando o evento com uma grande estrela do teatro e do cinema brasileiro. E certamente nós teremos aí mais uma edição de sucesso de público e várias instituições. São 6 instituições, para não pecar, elas são sempre selecionadas com muito critério, que receberão cada quilo de alimento. Não existe venda de ingresso. Não existe venda de ingresso. Não há mais. Troca por 2 quilos de alimento. Muito bem. Não tem venda, são alimentos, então, para serem entregues a essas entidades beneficentes, né? Exatamente. É tudo repassado. Alimentos não perecíveis. Alimentos não perecíveis. Porque ao longo deste tempo, mais de R$500 milhões foram entregues a entidades beneficentes. E é só para explicar, Paulo, como você falou que mais de R$500 milhão, é porque nos primeiros anos havia o ingresso comprado e nós repassávamos o dinheiro. E aí, com algumas edições, a gente foi estudando melhor essa questão financeira, a compra do ingresso, às vezes tinha gente que não podia pagar. Resolvemos colocar o alimento como sendo o único ingresso e repassamos completamente. Então, mais de 60 toneladas de alimentos já foram, aliás, mais de 140 toneladas de alimentos já foram doadas.
11.400 livros também. De lá, desde 2003 até agora, 82 entidades beneficiadas. Entre as entidades, o IPRED, a Casa do Menino Jesus, a Casa da Vovó Dedé, a Associação dos Voluntários do Hospital São José, o Hospital de Dermatologia Sanitária Antônio Diogo, que é a colônia de Antônio Diogo, né, que tem lá toda uma história realmente muito interessante. A hanseníase, exatamente. Oficina do Senhor, da Aliança Toca de Assis, a Associação Peter Pan também. Então, este é o grande objetivo da Mostra de Teatro Transcendental que acontece aqui em Fortaleza, aqui no estado do Ceará. Esse é o ponto que encanta a quem chega. Né? Promove a arte, promove o artista. Promove a arte, a cultura. Leva mensagem às pessoas. Faz uma ação social fundamental, porque nós sabemos que o Brasil enfrenta um problema histórico com relação a emprego, com relação à assistência social. Muita gente, muitas famílias, elas hoje, se não fosse a ação de entidades não governamentais, estariam em situação muito pior. Então, esses alimentos é só uma forma, um paliativo de estimular cada vez mais e ajudar aqueles que tentam fazer o bem. Né? Dentro dessas entidades, essas entidades muitas vezes são movidas por grupos religiosos, outras nem tanto, e a gente vai fazendo uma seleção, vai fazendo ali um critério. Quem tem interesse, quer sua entidade beneficiada, procure, conheça o Teatro Transcendental, mande sua proposta, né? O evento agora já está resolvido, para a próxima edição, tente apresentar seu projeto para que a sua entidade também seja selecionada para receber essas doações. E a reação do público? Há sempre um grande número de pessoas que vão aos espetáculos, às exposições artísticas. Qual é a reação? O que os promotores, organizadores, realizadores da Mostra de Teatro Transcendental percebem neste público? Aumenta a cada ano, inclusive, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós fomos para um teatro maior, né? E hoje comporta praticamente 1.000 lugares por sessão, justamente atendendo às necessidades do evento, o retorno, né, as mensagens que nós recebemos, os depoimentos de pessoas que chegam ao teatro e recebem ali, através de um espetáculo teatral, saem motivadas, muitas vezes com problemas existenciais graves, muitas vezes, a depender do espetáculo, pessoas que estão passando por processo de depressão. Estamos aí às vésperas do Setembro Amarelo, né, que vai falar de prevenção de suicídio. A mostra já tratou desse tema em vários espetáculos ao longo desses anos. A mostra fala de problemas familiares, a mostra fala de questões sociais mais amplas, já tratou temas relacionados à drogadição, enfim. Então, são temas que fazem parte do nosso cotidiano. E o teatro, ele tem esse poder de tocar, de sensibilizar, de fazer com que as pessoas gerem realmente uma reflexão, não apenas do ponto de vista racional, sabe, Paulo? Porque o teatro, a arte em geral, ela não fala apenas ao cognitivo, ela fala ao sensorial, ela fala ao coração, e aí é a hora que você cria aquela empatia com o público e acaba arrebatando muitas vezes um espectador, uma pessoa, a sentimentos, a emoções fortes que podem promover, né? Não é mágica, mas podem promover reflexões profundas e mudar histórias de vidas. Nós estamos conversando com o Cabo Amâncio do Cine Hollywood, na verdade, o vereador Sargento Reginaldo, aqui do município de Fortaleza, que é ator de teatro, de TV, de cinema, também produtor cultural, diretor nesses 3 segmentos da arte, artes cênicas, TV e cinema também. Vereador, o senhor tem não só a veia, mas um corpo, coração, a mente na arte cênica. Gostaria que o senhor falasse um pouco, né, desta vivência, de como tudo isso lhe despertou como ser humano criativo para interpretar, né? Como é que foi essa transformação? Quando chegou a percepção de que poderia atuar? Eu acho que, na verdade, quem é ator, atriz, às vezes você tem dificuldade até se dar conta de que momento exatamente a coisa começa, né? Às vezes uma brincadeira na escola, uma pequena apresentação em sala de aula. Eu ainda me lembro dos jograis, né? Eu sou do tempo do jogral. Sim. Né? Em sala de aula, na escola pública. E depois vieram os festejos juninos, eu dancei
quadrilha, minha família é de festejos juninos por muitos anos, e vieram os casamentos matutos. O meu primeiro personagem de casamento matuto era um delegado, né? É teatro puro. É teatro puro, é cultura popular, e ali você vai sedimentando a sua sensibilidade para a cultura, para a arte, para a dança. Logo na adolescência surgiu a oportunidade de entrar de fato para um grupo teatral, era um grupo religioso, era um grupo espírita, onde eu tive a felicidade de passar mais de 20 anos atuando e dirigindo. Eu sou autodidata do ponto de vista do teatro, e foi a minha grande experiência, a minha grande escola. Depois surgiram convites para participar de espetáculos profissionais, até de outros estados. Tive a oportunidade de participar de um espetáculo de uma companhia de Curitiba, em Fortaleza, e surgiu a ideia do cinema, né? Quando a Estação da Luz resolveu sair do campo do teatro transcendental e criar também o campo para o cinema transcendental, e o diretor Glauber Filho, nosso diretor cearense, dirigiu Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, a história de um dos maiores nomes do espiritismo no Brasil, que é cearense, e a gente fez uma pequena participação, começamos a nos inserir ali no universo das produções cinematográficas. Trabalhei na produção como colaborador das Mães de Chico Xavier, e fui convidado para fazer o teste de Cine Hollywood. Foi a grande experiência, é um divisor de águas na nossa carreira. O cinema é algo fantástico, e a partir desse momento a gente realmente se inseriu na trilogia do Halder, participei do Shaolin do Sertão, depois do Cine Hollywood 2. É maravilhoso. O teatro, ele precisa ser compreendido, a cultura como um todo, Paulo, precisa ser compreendido como uma ferramenta indiscutivelmente poderosa de transformação social. Lamentavelmente, os poderes públicos muitas vezes encaram a cultura como mero entretenimento. Teatro, música, dança, artes plásticas. Algo pontual e arte isolado, visual, e não exatamente. Ela é transformadora, ela é sim entretenimento, mas ela é emprego, ela é resgate de cidadania, ela é educação, ela promove reflexões políticas, enfim. Nós não podemos abrir mão dessa ferramenta. Onde você vê um projeto cultural bem desenvolvido, temos em Fortaleza, para citar como referência, a Edisca, um projeto de dança que surge dentro de uma comunidade extremamente pobre e muda a realidade de vida daquelas pessoas através da arte. Então, se os meios, as esferas governamentais, o poder público, a sociedade civil entendessem o quanto é possível se transformar através da arte, do teatro, do cinema, da dança, nós poderíamos melhorar em muito a qualidade de vida das pessoas e até diminuir o impacto da criminalidade, principalmente nas comunidades de periferia. Não é à toa que os países de primeiro mundo, que têm seus habitantes com boa renda per capita, com bom índice de desenvolvimento humano, uma das indústrias mais fortes é a indústria cultural, né? A indústria destes países. Exatamente. Né? Cinema, TV, rádio, né? Onde você realmente coloca, eu cito sempre aqui na casa, a experiência de Medellín é uma experiência bem sucedida. Houve uma transformação social e o prefeito de Medellín, ele entendeu que precisava investir em cultura. Ele criou museus em bairros extremamente pobres. Ele ampliou o investimento em cultura e em educação e obteve excelentes resultados. Em Medellín, passou de uma cidade caótica de violência, criminalidade, narcotráfico, a uma cidade referência de administração pública, né, através de investimentos sérios. Né? Não dá para pensar o combate à violência, à criminalidade, por exemplo, Paulo, enquanto continuarmos na lógica de que vamos trabalhar no efeito, no policiamento ostensivo. A polícia cumpre seu papel, mas é preciso que, junto com isso, venha uma série de entendimentos, de ações, de projetos que possam dar vida às nossas praças, melhorar a vida das nossas escolas, das nossas crianças e adolescentes nesses bairros, principalmente onde o crime se instalou. E aí você consegue perceber, aos poucos, a transformação social que a arte é capaz de promover. Vereador Sargento Reginaldo, já estamos indo para o finalzinho da entrevista com o senhor, nesta primeira parte do programa Pela Ordem. O balanço que o senhor faz destes 8 meses de mandato de vereador de Fortaleza? Olha, Paulo, é um trabalho... Eu estou muito satisfeito, fazendo uma avaliação, uma autocrítica,
cheguei na casa em fevereiro, um primeiro mandato, né, tentando realmente dar minha contribuição para a Câmara Municipal. Conseguimos levantar grandes discussões de relevância do município de Fortaleza, na área da cultura, na área do meio ambiente, na área da educação, na área da saúde. É papel do vereador a atividade de fiscalização do Poder Executivo Municipal. Temos tentado fazer isso da melhor forma possível. Recebemos muitos encaminhamentos, propostas que viraram projetos e já estão aí praticamente aprovados dentro da nossa cidade. Temos projetos para pessoas com deficiência física, temos projetos para a escola na área das crianças que precisam de melhor acompanhamento, que têm alguma deficiência intelectual, né, que precisam de um cuidado melhor. Enfim, temos projetos para as mulheres vítimas de violência. Então, nós fomos tentando fazer um trabalho. É complexo demais, porque você mesmo hoje aqui citou, eu sou apresentado como sargento, e aí sempre se pensa no militar como aquele homem da lei, etc., né? Mas eu sou professor, eu sou artista, eu jamais vou circunscrever meu trabalho apenas a um segmento único. Trabalho segurança pública porque entendo a dimensão e a importância disso, é um grande anseio do povo brasileiro, mas não posso deixar de lado as questões da saúde, as questões da cultura, as questões da educação, que estão diretamente relacionadas à minha área de formação. E é a contribuição que a gente vem tentando dar e coloca à disposição completamente o nosso mandato para toda e qualquer sugestão que venha a contribuir, críticas, a denúncias. O nosso mandato está sempre de portas abertas e esse diálogo constante com o público que nos segue tem nos ajudado muito a trilhar um caminho que eu espero que seja aquilo que a população espera de um representante público eleito através do voto democrático. Muito bem, nós conversamos com o vereador Sargento Reginaldo, que tem um envolvimento de militância e intelectual com a arte do teatro, da TV e do cinema. Vereador de Fortaleza, que veio aqui falar sobre a 17ª Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, de 29 de agosto a 1º de setembro, aqui no município de Fortaleza. Excelente mostra para os senhores e para todos que estiverem por lá. E acompanhem, vá lá, ainda garanta seu ingresso, que ainda dá tempo de participar. Obrigado, vereador. O senhor está convidado para voltar muito em breve. Obrigado, Paulo. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, nós voltaremos conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa para Fortaleza, região metropolitana e todo o interior do estado do Ceará pela TV Fortaleza e pela TV Assembleia. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia EMEM, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Estamos de volta com o programa Pela Ordem, agora conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa para Fortaleza, região metropolitana e todo o interior do estado, pela TV Fortaleza, emissora de TV oficial da Câmara Municipal de Fortaleza, e pela TV Assembleia, a emissora de TV oficial da Assembleia Legislativa do estado do Ceará. Conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, a gente começa falando sobre este tema, na verdade, fato que vem ocorrendo e que domina as redes sociais, os noticiários, os debates nos parlamentos, que é a sucessão, né? São sucessivas queimadas em paralelo, concomitantes, na região amazônica, na Amazônia do Brasil e de outros países.
O presidente disse que pode ter algumas ONGs ou produtores rurais, até agora não se tem prova. Há de se instaurar um inquérito policial. São as versões que você quer dizer sobre os incêndios. Uma coisa é certa, o mundo todo está olhando de uma outra maneira para a região da Amazônia. E o próprio brasileiro está olhando de uma maneira diferenciada também para a região da Amazonas. Ela não é o pulmão do mundo, mas ela é uma grande extensão de área, onde tanto pela parte de madeiras, animais, da flora, como também no seu subsolo, são riquezas incalculáveis. O Brasil, sem dúvida, precisa repensar a sua maneira de extrair economicamente aqueles bens da Amazonas. Não podemos ir ao extremo, né, Paulo? Que é a preservação, o último jardim do Éden intocável. Não existe. Isso não existe. Nenhum continente no mundo preservou suas florestas naturais. Nem a Europa, nem a Ásia, nem a África, nem a América do Norte, está entendendo? Então, esse discurso não caberá obrigatoriamente a nós. Segundo ponto, existem setores econômicos na região Amazonas que não trazem lucro. Um deles é a questão de criação de gado. Isso já foi comprovado. O solo da Amazonas ele é muito pobre, né, Paulo? Muito pobre mesmo. Por quê? Uma grande parte desse solo, ela praticamente não vê a luz do sol, Paulo. As copas das árvores são tão fechadas, viu? E as folhas vão caindo e adubando o chão, que literalmente, quando há desmatação, você ainda tem uma produção de 1 ou 2 colheitas, mas depois aquilo ali vira deserto. Nem para pasto serve. Tem esse problema. Não é a vocação da região amazônica agrícola. Não é. Lógico, deve ter áreas, que a região amazônica não é uma floresta úniva, né? Ela tem vários tipos de floresta ali dentro, mas na sua determinação quase não existe essa propensão. A questão dos garimpos. O que se discute hoje é o seguinte, se as pessoas são a favor ou não dos garimpos. Existe um garimpo ilegal muito forte lá, né, Paulo? E que vem passando de gerações em gerações. Nós temos caboclos que há muitos anos tentam se regularizar, mas não conseguem. Nós temos grupos indígenas que há muito tempo se aculturalizaram e se tornaram muito mais próximos da gente do que dos seus parentes mais afastados, que têm vontade de extrair e tirar recursos e benefícios econômicos dos minerais que tem no subsolo. Quer dizer, esses debates eles têm que ser feitos. Eles não podem ser empurrados e nem usados como um discurso do nós contra eles. Tem que ser racionalizado. Agora, uma coisa é certa. O presidente Jair Bolsonaro erra a partir do momento em que deveria deixar os ministros responsáveis pelaquela região falar do que o próprio, porque ele acaba transformando num debate aberto com repercussão internacional negativa. Porque o presidente ele usa muito o senso comum, né? O presidente não se fundamenta muito por questão científica. A questão os embasamentos científicos, né? E aí às vezes gera aquele mal-estar. Mas não que ele não conheça as questões científicas, mas como você bem detalhou, objetivamente, ele tenta trazer para um senso comum, para um debate raso, a verdade é essa, está entendendo? Que não é bem assim. A grande questão hoje que se fala é que existe, sim, um desmatamento desenfreado, que não veio com Bolsonaro, já veio em governos anteriores, tá certo? Uma indústria da madeireira clandestina, que funciona 24 horas por dia, praticamente. Uma indústria irregular de extração de minerais. E um debate que precisou ser feito, que ele trouxe à tona, mas a maneira como ele trouxe foi equivocado, que é rediscutir o papel das ONGs. E também discutir o papel do governo federal, junto com governos estaduais. Por exemplo, quando ele teve agora no encontro com os governadores, Paulo, a maioria dos governadores ali, com exceção do Maranhão, todos são da sua base de apoio. Todos. Tem até 2 que são do PSL.
Quer dizer, é preciso se rever essa questão de achar que a Amazonas também pode se tornar um grande parque econômico pró-agronegócio. Também não é bem por aí, não. Eu acho que esses dois extremismos, de uma autopreservação em nome do patrimônio mundial e essa história de ela se tornar um polo extrativismo para atender principalmente o interesse do agronegócio e dos setores mineradores, isso é perigoso. Encontrar o meio termo é urgente e urgentíssimo, como diriam algumas pessoas. Se há interesse aí de aumentar a produtividade ou de minério ou no agronegócio, na Amazônia ou em outros setores, é importante que se pense de que maneira, se é possível aumentar, por exemplo, a área da Amazônia Legal, né, que é uma área onde já se pode trabalhar e que cada produtor ou proprietário preserva, utiliza cerca de 20%, né, da área e preserva as demais áreas. A Amazônia, ela não é um território do mundo, né, é do Brasil. Do Brasil. Né? Agora, claro que o que produz de oxigênio, né, o que absorve de gás carbônico, o que favorece para o equilíbrio do planeta, principalmente das regiões Tem um do detalhe, entorno. eles têm lá a principal riqueza do Brasil, água. Água potável. Pois é. Aqui não é uma discussão que está passando à margem, mas que a gente precisa compreender que futuramente haverá nações que vão comprar água. É importante a gente perceber e saber pelas as amostras científicas, as pesquisas, a ciência que estuda principalmente o ecossistema no Brasil, de que a Amazônia tem realmente influi no sistema de chuvas, influi sim na vida, sim, lógico. Mas não é determinante, né? É o pulmão que o mundo depende da Amazônia para ser mundo, mas o Brasil depende. Você fala agora com uma propriedade imensa, porque realmente a Amazônia brasileira... Nós já pagamos muito caro com a devastação da Mata Atlântica, que era a nossa Amazônia no Nordeste. Interessante, as pessoas não lembram disso. Também na região de Minas Gerais, nós também acabamos com muitas florestas que tinham na região. Quer dizer... a região centro-oeste, ela está umbilicalmente ligada à região Amazonas. O que acontece no Amazonas tem repercussão no Cerrado. É umbilicalmente ligado mesmo, Paulo. Então, isso que você está falando. A gente precisa racionalizar. E, de alguma maneira, eu volto a reafirmar, o presidente precisa sair um pouco de cena. O intuito dele é de ajudar. Parece que mas tem às saído, vezes, se eu não me engano. Mas às né? vezes ele atrapalha. Um exemplo simples e objetivo. Poxa, para a gente é importante o Mercosul e a Comunidade Europeia. Importantíssimo. Importantíssimo, até para a nossa indústria, que está passando num processo de desindustrialização, ficando grande parte dela ociosa. A relação do Brasil com o Mercosul é uma relação internacional. O agronegócio ficaria muito satisfeito. A zona do euro também. Se fosse derrubar tarifas para a entrada de nossos produtos. Tanto que o presidente do Chile foi ao encontro do G7 e não foi direto para Santiago, veio direto para o Brasil para discutir com o Jair Messias Bolsonaro. Então, é necessário, principalmente o recado que eu passo aqui para os defensores do presidente Jair Messias Bolsonaro. Indiscutivelmente, o que ele fala, em alguns aspectos, é pura verdade. Mas o problema é que ele não é mais o candidato Jair Messias Bolsonaro, ele é o presidente Jair Messias Bolsonaro. E isso tem uma repercussão muito forte nos mercados. E isso influi na Bolsa de Valores, isso influi também na confiabilidade do mercado internacional em relação ao nosso país. Então, a gente tem que começar a dosar. O Brasil tem que debater comércio, numa boa diplomacia, as relações internacionais, né, todas as regras para que a gente possa, então, importar e exportar, né, aquecer o nosso mercado interno e assim sair da crise. Né? Isso é o mais importante. Pronto, eu acho que você literalmente disse tudo. Mas uma coisa eu lhe digo, no próximo bloco eu acho que a gente vai ter uma grande oportunidade de discutir uma pauta menos negativa, né? Mas, exato, mas nestes 3 minutos que restam, a gente vai ter mais 3 minutinhos, há 2 aspectos
e cursos de governos, sem separar o aspecto institucional, né, do chefe de Estado e que governa, que é a função do presidente da República, mas há um governo que trabalha a economia e há um outro governo de opinião. O Paulo tem feito essa indagação à minha pessoa, antes de iniciar esse programa, dizendo que você tem um parlamento, setores financeiros e produtivos da indústria que literalmente estão apoiando inquestionavelmente a figura de Paulo Guedes. Tanto que a reforma tributária ela está acontecendo sem ter o holofote que foi a reforma da Previdência, onde até a própria oposição já está trabalhando de forma proativa e apoiando algumas medidas que vão ser votadas na reforma tributária. Não vai ter aquele confronto que nós assistimos na votação da Previdência. Outro ponto, há uma necessidade que surta um efeito positivo essas medidas. Por quê, Paulo? Nós podemos ter uma deflação, né? Podemos ter até um crescimento não tão grande como nós imaginávamos, também não tão irrisório, sem criação de postos de trabalho. Hoje, a grande preocupação do brasileiro não é mais segurança pública, é o trabalho. Porque a precarização dos empregos é uma realidade, Paulo. Avança, né? Os empregos com horário intermitente têm avançado, têm aumentado, né? As indústrias, as empresas que estão começando a ter mais demanda, elas estão trocando um funcionário por um terceirizado ou um contrato temporário ou investindo em tecnologia. Então, isso aí está nos preocupando. Está nos preocupando. Então, esses debates que deveriam estar na tona. Não simplesmente, às vezes, a gente querer saber quanto é que ganha um jornalista dando palestra. Porque eu acho que é importante a gente saber essa transparência. Mas eu acho que não é o principal. Não decide o futuro do Brasil, exatamente, né? Brasil. Voltaremos em um minuto conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia EMEM, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Estamos de volta com o programa Pela Ordem, pela TV Fortaleza, emissora de TV oficial da Câmara Municipal de Fortaleza, e pela TV Assembleia, que é emissora oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Estamos transmitindo para Fortaleza, região metropolitana, e para todo o interior do Estado. O programa Pela Ordem é o exercício pleno da comunicação pública pela televisão, por meio destas duas importantes emissoras públicas de TV aqui do nosso estado. Nós estamos com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. E, Luiz, agora neste terceiro e último bloco, gostaria que você falasse um pouco sobre a participação dos senadores cearenses. É um momento, não vou dizer assim, ímpar, de destaque, mas é um momento em que tem exigido destes, pelo menos de dois senadores. A palavra destaque, pode usar, né? Pode usar. Então, pronto, vamos usar aqui em destaque Cid Gomes e Tasso Gereissati. Tasso na reforma da Previdência como relator, e o senador Cid Gomes do PDT, Tasso do PSDB, Cid Gomes do PDT.
No caso do CID, As tem aí uma verbas- matéria importante, né, na seção onerosa que divide entre União, Estados e municípios o recurso arrecadado com leilões, né, das áreas do pré-sal. do pré-sal. Mas vamos primeiro falar do Tasso Gereissati. Pois não. Tasso demonstrou que, na minha avaliação, é um dos senadores mais bem preparados daquela augusta casa, do Congresso Alto. Ele demonstrou com maestria a maneira como reformulou a proposta da reforma previdenciária. Porque ela vai ser votada, né, em 2 turnos lá no Senado, né, Paulo? E depois volta para a Câmara, né, para definitivamente se encerrar o processo. Só que há um pequeno detalhe. Na Câmara, eles decidiram de retirar os estados e os municípios. No Senado, Tasso voltou a proposta de que os estados e os municípios participem dessa reforma previdenciária ampla. O que vai acontecer? Se isso for aprovado, em cada estado, eles vão fazer uma votação lá nas suas assembleias legislativas. Automaticamente, sendo aprovado, os municípios também entram no bojo. Se não tivesse acontecido isso, aqui no Ceará, o Camilo tinha que fazer um projeto, tinha que enviar a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O próprio Roberto Cláudio tinha também que trabalhar nessa perspectiva, quer dizer, ia criar um processo muito demorado, tanto para o Estado como para o município. Muito fatiado. Agora não. Agora, literalmente, isso vem de encontro a que o ministro da Economia desejava desde o início, Paulo Guedes, que fosse tudo conjunto. E outra coisa, o Tasso deixou aproximadamente o que o Paulo Guedes também desejava em matéria de economia, 1 trilhão. Apesar de que a Câmara deixou em 900 e pouco, essa diferença do valor da Câmara e do Senado, no primeiro momento, pode parecer irrisório, não é, Paulo. Não é. No momento em que o Brasil precisa organizar o seu orçamento para os próximos anos, isso fará uma diferença enorme, viu, Paulo? Enorme mesmo. Não é economia tão pequena, não. É verdade. Eu só fico também, assim, às vezes eu paro, vou ler um pouquinho sobre a reforma da Previdência e escuto falar sobre economia. E esta economia, se há uma economia prevista, ela precisa realmente resultar, né, numa redenção, não vou dizer instantânea, mas a pelo menos médio prazo da economia brasileira. Né? Agora, um detalhe. Porque esse dinheiro vai deixar de ir para proventos do aposentado, vai deixar, né, de ir para aquele auxílio doença, vai deixar de ir lá para o município, lá na ponta, vai lá para o município de Tarrafas e tudo mais. Para não desaquecer esses setores. É louvável uma medida que o Tasso... É importante que se faça aí um contrapeso, né? Isso aí. Desculpe eu lhe interromper, mas que está aqui na ponta da língua mesmo. O Tasso fez algo muito positivo. A questão da contribuição de quem não vai ter condições de fazer a contribuição mínima. Ele deu mais espaço para que essas pessoas possam, pelo menos, se aposentar com a renda mínima. Quer dizer, isso é importante. E não será menos de um salário mínimo, que isso é um absurdo na minha avaliação. Hoje nós sabemos que uma pessoa que se aposenta somente com um salário mínimo, até um pouco mais de um salário mínimo, ele gasta isso só em remédio, né, Paulo? É um recurso que volta rapidamente para o mercado, né? Por isso que, às vezes, a economia, ela é economia rápida, por exemplo, que a reforma pode trazer. E a economia mais lenta, mas que o dinheiro também volta, você paga o provento aposentado e ele retorna com aquele dinheiro rapidamente para o mercado, que vai pagar imposto. Vai. Isso aí você agora deu uma aula de economia brilhante, é isso mesmo. É isso mesmo. Tanto que a gente vai entrar agora na questão do Cid Gomes. Quer dizer, quando o Cid Gomes se torna um relator de uma proposta tão importante, isso demonstra o quê? Demonstra que o mesmo já está se adequando aos corredores do Congresso Alto, do Senado. E um detalhe, Cid, de alguma maneira, pela sua experiência como governador e ex-prefeito de Sobral, ele tem uma visão diferenciada do que ser situação e oposição. Antes de tudo, ele acredita que o Brasil precisa passar por essas reformas na área econômica
para que a máquina volte a redistribuir renda, porque isso é natural do Estado. Tem um assessor do naipe de Mauro Benevides Filho, né, que deve passar muitas orientações interessantes. Sem Inclusive, dúvida. o Mauro que é responsável pela situação do Estado, né, que continua pagando salários, continua investindo, continua com capacidade de endividamento, né, e de realização de obras, enfim. É quando o ex-presidente Lula e o ex-presidente Dilma falaram sobre o PESAL, tá entendendo, as reservas que tinham lá, houve um otimismo. Mas a grande realidade é que hoje o Brasil não tem condições de retirar esse petróleo, que ele é difícil, ele não é fácil. Ele não é fácil. Quando ele chama pré-sal, é porque tem várias camadas de sal mesmo, a perfuração dele não é fácil, Paulo, a extração. Então, a partir do momento que acontecer esses leilões, algumas empresas multinacionais, elas vão ter uma facilidade, elas têm uma tecnologia já preparada para essa extração. Dentro desse bojo, a União vai repassar 30% do que for arrecadado, já está prevista a arrecadação, para, como você falou, o Estado e os municípios. São quase 11 bilhões para os estados, né? E quase 11 bilhões para os municípios. Querendo ou não, Paulo, isso é 22 bilhões adentrando nas contas públicas. E isso acaba também adentrando uma parte na economia do Brasil. Em síntese, quando Cid Gomes se torna relator, isso ajudou demais o Estado do Ceará. Paulo, quanto é que ele conseguiu trazer para o Estado do Ceará? Mais de 700 milhões. Como é que vai ser rateado isso? 350 milhões para o Estado e 350 milhões para os municípios. Paulo, isso vai desafogar literalmente as contas públicas de alguns municípios. Não vai deixar dinheiro sobrando, mas com certeza, quando bem aplicado, vai dar para pagar tanta folha como investir na área de saúde e educação. Quer dizer, e sem falar que esse dinheiro também poderá, sem dúvida, ser bem aproveitado também na área de segurança pública, né, Paulo? Principalmente no Estado, que é um tema ainda muito forte perante a opinião pública. Eu acredito que Cid deverá se tornar uma liderança oposicionista, mas com viés de independente. Eu acho que quando ele achar que as medidas da equipe econômica de Paulo Guedes, junto com o cearense da Secretaria do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida, for de interesse da população, dos estados e do mercado financeiro, eu acho que sim, ele vai apoiar. Eu acho que é uma tendência natural do PDT e do PSB tomarem posições mais próximas, como do Podemos e do antigo PPS, que agora é Cidadania 23, de se tornar um pouco mais, menos radical do que o PT, o PCdoB e o PSOL. Acho que vai começar a haver essa diferenciação. E, na minha avaliação, é interessante. Tasso Gereissati vai acabar se tornando uma figura muito importante a nível de Estado e de União, assim como Cid já demonstrou que é uma figura importante para trazer recursos para o Estado do Ceará. Quer dizer, aquele mito de que um político tal, se não fosse reeleito, o Estado do Ceará seria penalizado, isso não existe, né? O Estado está funcionando naturalmente. Nesse aspecto, existe uma relação republicana entre a presidência de Jair Messias Bolsonaro perante o governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio. Dinheiro esse que boa parte dele vem pela Secretaria do Tesouro Nacional, na figura do economista cearense Mansueto de Almeida. Então, a gente nota que há um equilíbrio. Mas uma coisa é certa, não podemos deixar também de falar do terceiro senador do Estado do Ceará, Luiz Eduardo Girão, que tem dado uma contribuição muito grande nas discussões temáticas da Casa. É também um senador atuante. E, principalmente, acredito que ele terá uma voz muito ativa agora nessa reforma tributária, que logo, logo vai se tornar um assunto mais corriqueiro entre eu e você aqui
nesse programa, Paulo. Só para encerrar, Fortaleza, em vários bairros, já mais de uma dezena e outras dezenas de bairros receberão as ordens de serviços para o Mais Ação. Prefeito, o secretário Samuel Dias, os vereadores. Inclusive o deputado estadual Salmito Filho esteve em um dos lançamentos na Bela Vista, né? É um pacote de obras que começa agora a acontecer com aquele 1,5 bilhão que foi anunciado pelo prefeito Roberto Cláudio. Eu acho interessante que... E que passou pela Câmara, né? Naturalmente, a aprovação sem dúvida. do empréstimo. Mas o que eu avalio? Esse pacote de benefícios à população fortalezense, ela precisaria ter um trato mais refinado, sabe? Eu acho que o corte jornalístico, o corte que às vezes a própria equipe de comunicação da prefeitura dá, passa despercebido pela população. Acho que o debate, de alguma maneira, ela tem que se voltar mais para as redes sociais. O velho modelo, encontro com lideranças comunitárias, uma propaganda na televisão e na rádio, ainda funciona, mas eu acho que ele já não tem mais um impacto como outrora. Por quê, Paulo? Muitas pessoas estão deixando a televisão e a rádio e vindo para cá, né, Paulo? Estão. Para o celular. Uhum. Por exemplo, tem gente que escuta a Band News e a CBN mais pelo YouTube do que pelo próprio rádio, às vezes. Tem pessoas que mal hoje usam rádio, né? Elas entram aqui, colocam a FM, a AM que elas querem escutar e literalmente põem o fone e escutam. A informação, primeiro, vem aqui, ou no seu grupo de WhatsApp, ou no jornal que você tem uma certa simpatia, ou portal. Então, por isso que eu acho que essas medidas propositivas para a sociedade, elas têm que ter uma nova formulação publicitária que atinja um público maior, para que elas não acabem se tornando apenas mais uma notícia monóloga que acontece nos meios de comunicações tradicionais, que a população, às vezes, já não vê aquelas políticas públicas como algo de novidade, mas algo corriqueiro. E isso que é o perigo, né, Paulo? Quando se torna corriqueiro, até o benefício, ela passa despercebido. Por isso que eu acho que o prefeito Roberto Cláudio, nesse aspecto, precisa só fazer essas reformulações, essas mudanças pontuais, que com certeza vai chegar ao grande público e as pessoas vão privilegiá-lo na hora de escolher o seu sucessor no próximo ano. Muito bem, vamos agora encerrando o programa Pela Ordem, encerrando com esta participação do consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, agradecendo a sua honrosa audiência. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, pela participação sempre importante aqui. Eu que agradeço, Paulo. Até mais. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.